O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrarás graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a segunda parte do tempo do Advento. Vocês sabem, o Advento ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, até o dia 16, inclusive, e a segunda parte, chamada de Advento natalino, ou de Semana Santa de preparação para o Natal. A segunda parte começa no dia 17. Ela é caracterizada por essas antífonas, chamadas antífonas do ó, que são um chamado da igreja, a igreja que chama o seu esposo. São chamados de amor, que a igreja com títulos vai reconhecendo a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, então, ele é chamado de chave de Davi, que abris e ninguém fecha, e que fechais e ninguém abre. Pois bem, os textos evangélicos, os textos da liturgia da palavra, eles também caracterizam este tempo. Lembra que nós estamos agora no Advento natalino, enquanto no Advento até o dia 16, inclusive, os textos, eles eram mais escatológicos, eles falavam a respeito da segunda vinda de Cristo, do julgamento de Cristo, do final do mundo. Os textos, a partir de agora, eles nos preparam de uma maneira mais imediata para o Natal. Nos fazem olhar com mais expectativa para o presépio, para a manjedoura vazia, para despertar no nosso coração o desejo da chegada do esposo da nossa alma, daquele menino
que vem para nos salvar e que vem para satisfazer aquele desejo que foi impresso, que foi colocado no nosso coração, o desejo de Deus que está inscrito no coração do homem. Pois bem, Jesus que vem satisfazer além de todas as expectativas. Então, nós estamos nos preparando de uma maneira imediata para o Natal. E os textos de hoje, a primeira leitura e o Evangelho, eles se apresentam como uma contraposição. Enquanto a primeira leitura nos mostra um exemplo não imitável de Acaz, que não quer obedecer a Deus, não quer seguir o conselho de Deus, não aceita o sinal de Deus. O Evangelho nos apresenta a Virgem Maria como dócil à vontade de Deus. Vamos lá, vamos então reler a primeira leitura e entender o contexto em que ela se encontra. Diz aqui: naqueles dias, o Senhor falou a Acaz dizendo: pede um sinal a teu Deus, para que ele te faça ver. Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas, isto é, quer venha um sinal até mesmo dos mortos, porque era essa a ideia de um sinal das profundezas da terra, ou um sinal, uma estrela, um meteoro, um sinal nos céus. Mas peça um sinal, e um sinal lhe será dado. Mas por que é que Deus diz a Acaz para ele pedir um sinal? Nós estamos aqui no período em que o povo de Deus tinha se separado. Vocês sabem que depois da morte do rei Salomão, o povo de Deus se separou. O reino do sul, Judá, né, a casa de Davi, com a capital Jerusalém, e o reino do norte, que tomou o nome de Israel, ou às vezes chamado também de Efraim. O reino do norte, Israel, com a capital Samaria. Então o povo de Deus se separou, mas a casa de Davi ficou no reino do sul, de Judá. E Acaz, este rei mau, este rei incréu, era o rei da casa de Davi. Então Deus, fiel às suas promessas, porque Deus prometera que haveria de enviar o Messias, Deus era fiel à casa de Davi, à casa de Judá. E Samaria, do reino do sul, do reino do norte, juntamente com Damasco, capital da Síria, estavam se aproximando para invadir Judá e destruir. E diz que Judá, que Acaz, o rei de Judá, e todo o povo estavam desesperados, porque eles não tinham esperança. Eles seriam, humanamente falando, Judá seria destruída, seria dizimada, seria escravizada por Efraim, por Samaria e Damasco. E diz então que Deus envia o profeta Isaías para dizer ao rei Acaz que ele não tenha medo, que ele não se desespere, que Deus não permitirá que aquela desgraça, repito, humanamente iminente, humanamente não apenas provável, mas às portas da realização, quase certa, humanamente certa, que aquilo não iria acontecer. Mas o que é que o rei Acaz queria fazer? No desespero, ele estava disposto a vender até a alma para se salvar. No desespero, ele estava disposto a fazer qualquer aliança
no desespero, ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Meus irmãos, é fácil olharmos para Acás e criticarmos a sua atitude, mas não poucas vezes agimos desta maneira, na hora do desespero, no sofrimento da solidão, da morte, da doença. Quando o sofrimento bate à porta da nossa vida, nós nos sentimos tentados a fazer qualquer coisa para fazê-lo desaparecer. Nós estamos dispostos a apelar para qualquer coisa ou para qualquer pessoa, desde que aquela pessoa ou aquela realidade nos livre daquilo que vemos como mal. Quantas pessoas abandonam a igreja de Cristo, atraído por uma falsa promessa de libertação, de cura, de prosperidade? Quantas pessoas abandonam Deus? Por quê? Porque se sentem atraídas, são iludidas por uma promessa de felicidade neste mundo, em detrimento da felicidade eterna. Quantas pessoas, diante do sofrimento da cruz, diante do sofrimento que nos é exigido, diante da fidelidade, pela fidelidade aos mandamentos de Deus, isto é, viver os mandamentos de Deus, ser fiel aos mandamentos de Deus, nos exige um sofrimento. Para fugir desse sofrimento, nós buscamos promessas de prazer, de felicidade, de mais facilidade, por um outro caminho, mesmo que ele nos leve para longe de Deus e do seu Cristo. Então eu não estou falando de realidades bem longínquas dos pagãos lá fora, ou daqueles que abandonaram, ou somente daqueles que abandonaram a igreja católica e foram buscar uma pseudo-felicidade, uma falsa felicidade lá fora, em detrimento do céu, perdendo a sua salvação. Eu estou falando também das pessoas sentadas nos bancos das igrejas, ou de nós, padres, de pé, nos púlpitos, que nos sentimos tentados a buscar um caminho humanamente mais seguro, para que possamos, naquela ilusão, construir a nossa casa, buscar a nossa vida. Então pense você, quando se sente tentado a viver a sua vida segundo a sua cabeça, segundo os seus pressupostos. Quando uma família diz assim: padre, é difícil viver a vida de casal na fidelidade, na generosidade da abertura à vida. Não dá, padre, tem que tomar anticoncepcional mesmo, tem que ligar as trompas, tem que fazer o coito interrompido, qualquer coisa, mas não dá para ser fiel a Deus, porque é muito dolorosa a fidelidade a Deus. Ou a pessoa que está no emprego, que o leva, que tem sido pedida a ele uma atitude desonesta, e ele diz: padre, mas se eu não roubar, se eu não for desonesto, eu vou perder o emprego. A gente compreende a situação difícil, mas vale a pena mesmo, para ter uma segurança neste mundo, você virar as costas para Deus, para a sua salvação eterna? Padre, diz a pessoa homossexual, mas para ser fiel a Deus, eu vou ter que viver sozinha, eu vou ter que viver sozinho. Padre, mas eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo, eu nunca poderei me casar.
Então, para eu ser fiel a Deus, para eu ser católico, para eu ter comunhão com Cristo, eu preciso então anular, negar esses meus desejos. Sim, meu santinho, minha santinha, você precisa lutar por um outro amor. Não é simplesmente negar-se a si mesmo, mas negar-se a si mesmo por alguém por quem vale a pena se negar. E aqui tantos outros exemplos que o tempo não permite sair exemplificando. São vários exemplos. Do rapaz que namora uma moça, por quem se sente muito atraído e até, pelo menos uma das partes, está disposta a uma liberdade, a um pecado, que está disposta a ser concedido aquele pecado, e a pessoa, a moça ou o rapaz, dizem não, eu prefiro terminar esse namoro, eu prefiro perder esta felicidade momentânea, porque a vida neste mundo é um momento, eu prefiro renunciar esta felicidade momentânea por Deus. Então, meus santos, eu quis dar esses vários exemplos para que vocês compreendam qual foi a situação de Acás, porque senão a gente olha para Acás, diz que coisa horrorosa, como Acás é terrível, que homem incrédulo, que homem infiel, e você não vê que existe um Acás dentro de você também, pronto para negar a Deus. Que se você não estiver ali, firme em Deus, na amizade com Deus, na oração com Deus, na comunhão, na recepção dos sacramentos de Deus, na recepção dos sacramentos que Deus concedeu à sua única igreja aqui na terra, se você não estiver em comunhão com isso, você também fraquejará. E diz então que Acás estava desesperado, que o povo estava desesperado, que Acás queria fazer qualquer pacto, e o povo queria que Acás assim o fizesse. Quer dizer, estamos aqui juntando a fome com a vontade de comer. O rei queria e o povo queria. Faça uma aliança com o diabo, mas não deixe Damasco e Samaria invadirem e nos destruírem. Invadirem e destruírem o nosso lugar santo. Olha que a motivação era até aparentemente piedosa. Não deixe que eles destruam a cidade santa. Então faça aliança, faça todas as concessões, aceite tudo que eles quiserem. E vem o profeta Isaías e diz: não faça aliança nenhuma, não faça concessão nenhuma, não ceda absolutamente nada, não retroceda um passo sequer. O que eles estão ameaçando não se realizará. E diz aqui Isaías, capítulo 7, versículo 2, diz que diante dessa ameaça, a imagem ela é eloquente. Diz que o coração do rei e do povo se agitou, como se agitam com o vento as árvores do bosque. Imagine aqui quando se aproxima a chuva e vem aquele vento forte e as árvores balançam, que faz aquele barulho, né? Pois bem, as árvores agitadas, aquela experiência que o povo tinha, vendo as árvores agitadas, e as folhas até mesmo arrancadas das árvores, pareciam os corações do rei e do povo, os corações agitados pelo medo. Diz então que o profeta diz isso, mas Acás não quer obedecer, está com medo demais. E Deus diz então a Isaías: muito bem, diga ao rei que ele peça um sinal. Eu dou um sinal. Olha, não se deve nunca exigir de Deus sinais. Senhor, eu te peço, dá-me um sinal e eu vou crer. Isso nunca se diz. Mas quando Deus dá o sinal, nós devemos acolher.
Então Deus foi por meio do profeta Isaías e diz: peça um sinal, e eu darei um sinal. E o rei, que não queria obedecer, disse: Deus me livre. Se ele conhecesse o sinal da cruz, ele faria. Deus me livre de tentar Deus. Ele disse isso ao profeta: eu não vou pedir sinal nenhum. Mentiroso, covarde. Não era a piedade que o fazia agir desse jeito. Ele não queria sinal, porque o sinal só iria obrigá-lo ainda mais. Ele já tinha um sinal, que era o profeta de Deus dizendo: não faça nada. Agora o profeta diz: peça um sinal a Deus, e Deus dará. E ele não quer. Que quando a gente não quer mudar de vida, a gente fecha os olhos. A gente até diz, né, que o pior cego é o que não quer ver. Ele não queria ver, porque ele não queria mudar de atitude. Ele estava disposto a fazer pacto com o diabo, desde que isso tornasse a sua vida mais segura, mais tranquila. E o profeta disse: você não vai pedir? Pois bem, mas Deus vai dar do mesmo jeito. A sua esposa vai ficar grávida, porque aquilo asseguraria a dinastia de Davi, que continuaria, e seria um sinal, porque até então ele não tinha recebido essa graça. E é esse sinal que a virgem conceberá e dará um filho, que a igreja depois lerá, e os próprios evangelhos apresentarão como um sinal lá atrás do nascimento de Jesus. É verdade que naquele contexto se referia a Ezequias, filho de Acás, mas aquele nascimento do filho do rei era um sinal do nascimento de um outro rei, não Ezequias, mas do próprio Filho de Deus. E o contexto do outro nascimento foi totalmente diferente. Diz que o anjo se apresenta à Virgem Maria e diz que ela conceberá e dará um filho. E ela pergunta: mas como é que isso vai acontecer? Eu não conheço homem algum. Como é que eu serei a mãe do Messias, a mãe do Filho de Deus, sem participação de homem? E diz, versículo, Lucas, capítulo 1, versículo 34. O anjo, versículo 35, o anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E o sinal é: Isabel, tua parenta, está grávida. Já faz 6 meses. E diz que a Virgem Maria, crendo no sinal dado, ela vai servir a sua prima. Lá vai ela pelas regiões montanhosas, fazer uma peregrinação, porque era pobre, ela não tinha cavalos, carruagem. Lá vai ela fazer uma peregrinação para cuidar da sua prima, porque Deus tinha dado um sinal que a sua velha prima estaria grávida. E ela vai porque ela crê que para Deus nada é impossível. Meus irmãos, nós nos aproximamos do Natal. Nós estamos aqui no dia 20 de dezembro, em que nós chamamos Jesus de chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Peçamos a Jesus, chave de Davi, que nascerá pequenininho e será deitado numa manjedoura, que Ele abra o nosso coração à fé, que Ele abra o nosso coração à confiança em Deus e as suas promessas, que nós nunca duvidemos do amor de Deus e do céu para nós preparado, e que Ele feche o nosso coração, a nossa alma, os nossos olhos, os nossos ouvidos a toda promessa enganosa, a toda ilusão mundana, a todo convite ao pecado, para que o nosso coração, a nossa alma,
os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam fechados para tudo aquilo que nos afasta de Deus, mas que o nosso coração esteja como o coração da Virgem Maria, não como o de Acás, como o coração da Virgem Maria, aberto à vontade de Deus, que por mais difícil que ela seja, nós, dóceis à vontade de Deus, digamos: seja feita, Senhor, a tua vontade em mim, que seja feita a tua palavra em mim, ou como nós rezamos todos os dias: seja feita a vossa vontade na terra, como ela é feita no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.